E aí, eu sou o Mauli Bottin com mais uma famosa dica do método Overdrive. Você já deve ter ouvido alguém dizer que pegou trauma do inglês. Eu já ouvi muita gente dizer isso, que é uma coisa bastante grave. Tem gente que prefere tomar injeção na testa a estudar inglês. Há casos, vários casos, ao longo desses anos ensinando inglês, pessoas que fiquei sabendo que saíram, largaram seus cargos em empresas multinacionais com belo salário e foram trabalhar em empresas menores, nacionais, onde não havia nenhuma chance de que elas tivessem que falar inglês. Veja o trauma. Você largar um emprego numa empresa multinacional, salário bom, um futuro promissor, jogar para cima pelo horror de pensar que você vai ter que aprender inglês. E geralmente essas pessoas já fizeram inúmeros cursos. A maioria, relatos que me fizeram, estudaram com todos os métodos. Até macumba fizeram e não conseguiram aprender inglês. Então esse trauma vem de algum lugar. Há algumas razões. Eu vou falar hoje da principal delas. Vamos lá então. Não são todos os cursos, não são todos os professores particulares que fazem isso. Parabéns para os que não fazem, mas a grande maioria faz. Proíbem o português em sala de aula. É praticamente um pecado explicar a matéria em português. Agora, se você não fala nada ainda, não conhece nada de inglês, você entra num curso, o professor explica toda a matéria em inglês para você, esse idioma que você não conhece, e te diz que se você quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, você tem que perguntar em inglês. Como? Se você ainda não fala inglês. Mas é o que te dizem. E dizem que aos pouquinhos você vai pegando, vai entendendo. Eu não sei como isso vai acontecer. Na verdade, não acontece. É possível aprender inglês só ouvindo podcasts, assistindo a filmes? É possível para todo mundo? Não. Tem que gostar muito, tem que ter muito tempo. Você sabe, se você tem me acompanhado, que o meu foco aqui é trabalho. Eu estou falando de pessoas que ou fazem faculdade, ou trabalham o dia inteiro, estudam à noite, tem família. Não há tempo. A pessoa mal vai na aula de inglês. Não tem esse tempo todo para aprender inglês só ouvindo inglês, ouvindo horas de podcast, assistindo a séries, horas de séries. É preciso ser mais lógico, mais prático. Porque enquanto você está indo na sua aula de inglês, não entendendo nada, às vezes 3, 4 anos, quase sem entender o que está acontecendo na aula, falando de assuntos que não te interessam, e lá no seu trabalho, o seu coordenador, o seu gerente, estão esperando você entrar numa reunião e falar inglês com as pessoas, porque eles estão precisando que você resolva os problemas. Precisam que você mande e-mails, escreva relatórios em inglês e você está lá na sua aula de inglês ouvindo o seu professor falar um monte de coisas que você não entende. E você não pode tirar dúvidas com o seu professor porque você não pode falar português. Onde isso é eficaz? Em lugar nenhum. E é isso que acaba causando trauma nas pessoas. Se você não pode dizer, eu não entendi, pode explicar de novo? O que quer dizer essa palavra aí? Como é que eu traduziria, passaria isso aqui para o inglês? Se você não pode dizer essas coisas em português, o único idioma que você conhece, você faz o quê? Fica quieto. Né? Se você já estudou inglês, se você está assistindo esse vídeo por essa razão, né? Porque você não teve sucesso até agora, você deve ter passado por essa experiência. Então, é um problema grave. Existe um segredo para resolver esse problema. Se você vem me assistindo essa série de vídeos, você já sabe o que eu vou falar. Se você não sabe, vai ser uma surpresa. O segredo está aqui. Tempos verbais. Porque sem conjugar tempos verbais, você não se comunica. Os tempos verbais são responsáveis por fazer as ações. Sem tempo verbal, sem conjugar tempo verbal, nada acontece. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender os tempos verbais. E você dificilmente vai aprender tempo verbal da maneira correta se você não tiver essa comparação com o português. Se você não tiver as explicações em português e fazer comparações entre frases em inglês e português. É essencial. Veja essa frase.
pode ser dita tranquilamente em uma empresa. Todas as amostras já foram analisadas, mas nós ainda não recebemos o resultado. Você sabe fazer? Traduza para o inglês, manda para mim. Vamos ver se você vai acertar. O fato é, por que a gente tem que considerar o português? Se você está trabalhando numa empresa e você precisa mandar um e-mail dizendo isso aqui, muitas vezes eu recebo mensagens, me ajuda com isso aqui que eu preciso mandar um e-mail daqui a pouco. Eu estou em casa, não estou nem na aula. Então, muita gente tem essa necessidade urgente. Agora, se eu disser para o aluno, desculpe, mas se me mandou uma frase em português, não dá para aceitar. Como é que um funcionário de uma empresa vai pedir ajuda no professor para passar para o inglês, traduzir para o inglês uma coisa que ele não sabe, precisa escrever no e-mail, se ele não usar o português? É impossível. Então, quando a gente fala de alunos que precisam trabalhar em inglês, bloquear o português não é uma opção. E também te digo que no mundo da educação, quando professor e alunos não se entendem, não é também o ideal. Jamais. Portanto, essa ideia de que a aula de inglês só pode falar em inglês e você não pode se expressar em português é o que leva a esse trauma geral. Tem gente que estuda 5, 6, 7 anos e quando me procura para fazer aula de inglês, não consegue montar uma frase simples, como vocês deveriam ter ligado para ela, alguma coisa assim. Frase simples, não consegue fazer. E aí, além do trauma, vem o desespero de ter, pelo menos, achado que a pessoa jogou fora anos de estudo, podia estar falando inglês já, e não está. E aí, é triste, é depressivo. Mas pode também, não é só questão de se sentir mal, de ficar chateado. Você pode, se você ensinar mal um aluno, não ensinar da maneira correta, você pode estar colocando a carreira dessa pessoa em risco. Esse é o grande problema. O fato é que os métodos convencionais de ensino em inglês, que é basicamente a maioria, é com eles que a maioria dos alunos brasileiros estudam. Método convencional são esses métodos que vêm com inúmeros livros divididos em unidades, lições, e com conteúdo todo já definido. Todos eles demoram 2 anos, cerca de 2 anos, para ensinar todos os tempos verbais. Então, se você está aqui no meio, 6 meses de curso, em 6 meses de curso, se você começou do zero, você já tem que estar respondendo e-mail, você tem que estar arriscando já participar de uma reunião, não ainda de forma intensa, mas tem que já estar começando a mostrar serviço. Para você, para sua carreira, para você como pessoa e também para o seu gestor, para o seu diretor, para o seu gerente, coordenador, para eles verem que você está começando a funcionar em inglês. Senão, de repente, eles vão ter que colocar outra pessoa no seu lugar. Então, não dá para esperar esse tempo todo para você começar a funcionar em inglês. E você não vai explicar tempo verbal de uma maneira correta, bloqueando a língua portuguesa. Para você ter uma noção, se é que você já não tem, mas é legal você fazer esse teste. Pausa o vídeo aí, procura uma cobaia aí na sua casa e tente falar com essa pessoa por 10 minutos só conjugando o verbo no presente e no passado. Aí você volta aqui, Depois você me escreve, me procura, me conta o que aconteceu. É impossível você conversar com alguém, ter uma conversa, significativa, só conjugando os verbos no presente e no passado. É o que acontece com a maioria dos cursos. 2, 3, 4 meses de aula é só o que o aluno sabe. E como é que você vai entrar numa reunião? Como é que você vai ligar para alguém, cliente, fornecedor, ou para alguém da sua empresa em outro país, sem conhecer os tempos verbais? E lógico, vocabulário da área também. Então, não funciona, não dá certo e leva ao famoso trauma. Com o Overdrive, o aluno aprende todos os tempos verbais em média 3 meses. Tem gente que aprende antes, depende do quanto você estudar, tá? Mas em 3 meses você já pode ter o domínio de todos os tempos verbais. E aí você passa a focar no vocabulário da sua área, da sua empresa. Basicamente nesse vocabulário, porque se você souber montar frases, lógico, a gramática vem junto, tem que ter gramática. Se você sabe montar frases e conhece o vocabulário da sua área, você começa a funcionar em inglês.
tá perfeito, você comete erros no começo, é óbvio, né? Ninguém sai do zero para a perfeição. Mas você começa a funcionar em inglês, que esse é o grande objetivo. Depois você vai estudando e melhorando o seu conhecimento. Esse é o ponto. Tudo que existe tem uma estrutura básica. E é sempre para você criar coisas, para elas pararem em pé, para elas fazerem sentido, desde um átomo, uma molécula, você precisa de uma estrutura. Com o inglês, com o idioma, não é diferente. Então, tentar aprender inglês sem estrutura nenhuma, sem estudar regras, pode ser que funcione para algumas pessoas. Mas será que é o ideal para você, que precisa aprender inglês rápido para não perder oportunidades na vida, na sua carreira? Com certeza, já te digo, com certeza não. Não caia nessa. E o Overdrive é um método que nasceu dentro de empresas. Ele sabe exatamente as demandas de quem precisa trabalhar em inglês. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre o Overdrive, é só entrar em contato comigo. Espero que eu possa ter deixado claro por que as pessoas acabam pegando trauma de inglês. E aí é mais difícil de consertar. Dá para consertar. Dá. Mas para que pegar trauma se você pode aprender direito? Legal? E a gente se vê.